vocês? Clima de festa junina, hein? Mas hoje vamos conversar com a doutora Isabela, que é nutricionista, para a gente poder saber como a gente pode tratar a esclerose múltipla com dieta. O que a gente deve comer ou não? Vamos conversar com ela. Gostaram do meu óculos novo? Vou ter que tirar. Oi, maridinho André! A doutora Isabela já está aí. Chama a Dani. Peraí, cadê a Isabela? Sumiu. Eita, peraí, gente. Boa noite. Olá, Dani! Tudo bem? Tudo! Peraí que eu não tô te vendo ainda. Agora tô. Boa noite! Boa noite, Isabela. Todo Olá! mundo! Ó, tô com uma falhinha no dente. É isso que eu ia dizer, tá faltando alguma coisa aí nesse sorriso. Tá faltando alguma coisa, mas logo a gente conserta. Deixa eu só desligar aqui. Hoje vamos falar do que a gente pode comer com esclerose múltipla. E aí, doutora Isabela? Tudo bem com vocês? Dani, que saudade! Boa noite, tudo bem? É Tudo. mesmo. Bom Que bom vê-las. que você está aqui com a gente. Eu vejo vocês assim sempre, né? Mas vocês não me veem, né? É verdade. É verdade. Esse mundo virtual trouxe tantas novas fronteiras, né? E aí essa é uma delas. Mas estou Muita feliz de estar aqui. novidade. Ah, obrigada. Então vamos lá, Isabela. Ui, Quais os alimentos com a logo de dieta volta, para né? esclerose múltipla? Quais são os alimentos para esclerose múltipla? Então, vocês estão todas aí festivas, né? Tudo bem que tá Sim. faltando alguma coisa nessa boca, né? Mas eu também tô vendo a Dani aí, bem no estilo arraiá. E a gente tem nessa época do ano uma coisa muito interessante que o outono traz diversos alimentos que a gente pode utilizar também na esclerose, né? E que são os tubérculos, né? Os alimentos da roça que nessa época do ano estão super em conta. A gente vai no mercado, vai na feira, eles estão disponíveis, estão bonitos, porque como é a safra, eles estão não só mais baratos, mas estão assim viçosos, né? Dá gosto de comprar, dá gosto de comer. Que na maior parte das vezes aí são cereais e tubérculos. Então tem tudo a ver nesse clima junino a gente pensar em falar um pouco deles. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Sobre esses alimentos que são a mandioca, o milho, a abóbora, o inhame, que felizmente até por uma questão nossa de estarmos em São Paulo, a gente tem acesso a esses alimentos nos outros meses, mas especialmente agora a gente tem eles assim de uma forma muito mais acessível e realmente em variedades bem diferentes. Ontem mesmo eu fui até o mercado e tinha lá uma batata doce salmão. Então é muito comum a batata doce branca, a batata doce Sim. roxa. E lá tinha lá a batata doce salmão, ela é alaranjada. Então mostrando que essa Olha, época do ano. Vocês já conheciam essa batata salmão? Não, nunca Só vi. conhecia a Pois roxa é. e a branca. Então olha que coisa. Então é a época do ano que propicia, né? Que a gente tenha aí outras variedades dos mesmos alimentos, mas outras variedades, que isso fique mais próximo, porque não é comum mesmo. Batata salmão não é comum a gente ter, né? Então isso é muito legal, né? Porque quando a gente pensa em esclerose múltipla, a gente pensa em inflamação, né? É uma doença que está bastante relacionada com os processos inflamatórios. E a inflamação é aquela inflamação que a gente não vê a olhos vistos. A gente precisa, assim,
fazer exames que nem sempre são pedidos no dia a dia, na rotina do acompanhamento, mas que quando a gente vai fazer um estudo, vai fazer uma análise mais específica, a gente vê que eles estão elevados, né? Que é interleucina, tem uns nomes aí difíceis, diferentes, né? Fator de necrose tumoral alfa, são alguns desses elementos que ficam um pouco mais elevados e mostram um estado mais inflamatório. E a dieta tem tudo a ver, porque na hora que a gente faz uma alimentação com, inclusive, tubérculos, substituindo alimentos que tenham aí as farinhas refinadas, a gente favorece demais esse equilíbrio. Então é bem legal a gente incluir isso na dieta, né? Inclusive os nossos colegas lá do Nordeste têm por hábito comer inhame de manhã, eles não comem pãozinho. A gente come aqui no Sul e no Sudeste o pãozinho, né? Principalmente aqui no Sudeste, né? O pão francês, o pão de queijo. Não, eles comem mesmo o inhame ou a mandioca cozidos, como o café da manhã. Ih, a Dani caiu. Ah, ela caiu, verdade. Dani caiu, mas ela já entrou de novo. Caiu e já entrou. Então, isso é bem legal. Isso é bem legal da gente incluir, claro que os hábitos culturais são regionais, mas nada impede da gente fazer mais vezes na semana, ter ali no prato de guarnição, ter ali como guarnição da refeição, um tubérculos. Voltou? Peraí. Chamei a Dani de novo. Voltei. Oiê, voltou. Ô Dani, a gente estava falando que lá no Nordeste é comum eles comerem inhame de manhã. Eles não comem pãozinho. Verdade. E eles comem mandioca, né? Muitos derivados da mandioca também. E esse é um hábito que não que a gente precise mudar o nosso hábito daqui do Sudeste, mas a gente pode incorporar, incrementar o dia a dia e usar mais, né? Desses tubérculos que são bem legais. Todos eles têm fibra e a fibra também vai ajudar nessa modulação do processo inflamatório. E fora que são muito mais ricos em nutrientes do que se a gente for comer o pãozinho refinado, né? O pão francês ou o pão de forma. A gente vai incrementar muito mais a dieta e isso vai ajudar nesses processos a médio e longo prazo. Hoje, vou compartilhar com vocês, a gente estava num congresso de cardiologia, ontem e hoje, o congresso de cardiologia do estado de São Paulo. E não tem como a gente estar no congresso de cardiologia e não serem discutidos assuntos como pressão alta, obesidade, diabetes, né? Então, foi bem interessante em uma das aulas falando sobre, fugindo mais ou menos desse nosso assunto aqui, né? Só para contextualizar. Quando a pessoa ela inicia o tratamento para redução de peso corporal, uma vez ela estando obesa, quando ela inicia e ela consegue chegar num controle de peso, os benefícios evidentes, né, em mortalidade ou de redução de risco de ter um infarto, eles demoram 10 anos para acontecer. Né? Nossa. Então a dieta, ela também tem esse efeito que é cumulativo. A gente não consegue dizer, olha, eu vou comer hoje o inhame, amanhã tá tudo bem. As mudanças, elas já são imediatas, né? Porque o nosso intestino, ele recebendo uma dieta diferente, uma dieta mais saudável, com esses alimentos que têm fibras, eles já modificam as bactérias que residem no nosso intestino, elas já modificam em 24 horas. Então faz diferença, sim. Né? Mas, no caso da esclerose, a gente também precisa dar tempo ao tempo, não é? Eu vou fazer hoje uma semana de dieta, poxa, não aconteceu nada comigo. As coisas, elas precisam ter um tempinho maior, acumuladamente, a gente começa a ver que vai reduzir o número de surtos, se isso for algo que está sendo frequente, vai ter uma melhora da capacidade muscular, porque também vai fornecer energia para esse músculo trabalhar. Então, são coisas que a gente vai pontuando no dia a dia e que vão trazer um benefício a médio, longo prazo, né? Então, isso é bem legal a gente comentar.
Então, se eu trocar o pãozinho de manhã pela tapioca, seria uma boa? Seria uma boa opção. A farinha de tapioca, né, a goma, o polvilho, ele também guarda uma quantidade interessante de fibra, mas não é a mesma coisa do que comer o tubérculo, porque na hora que Entendi. também a gente faz o processo da farinha, alguma coisa acaba perdendo, né? Então, o ideal mesmo era que a gente usasse ou na forma de um purê, colocasse numa sopa. Agora que tá esse tempo frio, gente, amanhã, por exemplo, vai voltar a fazer frio. Que delícia fazer uma sopa, né? Uma sopa que tem uma base do tubérculo, uma base do vegetal, né? Não precisa ser só tubérculo, abóbora, por exemplo, cenoura, fazem também parte desse conjunto de alimentos que vão trazer benefícios relevantes, né? Então a gente não precisa pensar em ter uma rotina semelhante ao pessoal do Norte e do Nordeste. É claro que se for uma coisa que vai trazer alegria, vai trazer conforto, ok, bora lá, né? Mas pensando Sim. como um todo, a gente pode manter o nosso pãozinho, de preferência integral, de preferência usando um pão com fibra, e aí incluir esses alimentos ao longo do dia, do almoço, do jantar, né? Fazer o bolo com esse tipo de ingrediente também é interessante, torta com esse tipo de ingrediente, que isso vai trazer bastante benefício. E esses vegetais são tão Hum, ricos, né? A gente já conversou sobre, mais ou menos a gente conversou sobre isso numa outra vez, e eu não me canso de falar, porque é algo tão relevante, né? Que no solo brasileiro a gente já encontrou mais de 600 tipos de carotenoides. Então, veja, imagine, quando a gente come um pedaço de abóbora, ou come um mamão, ou come uma cenoura, a gente fica ali achando que está consumindo apenas o beta-caroteno, que é um, mas tem mais 599, mais do que isso, de outras substâncias que fazem um papel anti-inflamatório no nosso corpo, né? Então isso é maravilhoso, isso é realmente então, muito especial. carotenoide é uma substância anti-inflamatória, é isso? Sim, nós temos diversas substâncias que são anti-inflamatórias. Carotenoides fazem parte dos fitoquímicos. Existem muitos, mais de 1.000 substâncias que são classificadas nesses fitoquímicos. Por que eles se chamam fitoquímicos? Porque eles não são nutrientes, eles não fazem um papel nutritivo no nosso corpo, porém, então eles não são essenciais, mas eles atuam no nosso metabolismo de forma a diminuir radical livre, que aí isso também é algo favorável, e diminuir o processo inflamatório. Então, eles têm esse efeito duplo de diminuir a oxidação e diminuir a inflamação, e eles estão presentes nesses alimentos. Quanto mais colorido o alimento, mais substância, mais fitoquímico ele vai ter. Dá um exemplo para a gente, por favor. De fora por exemplo, dentro dos carotenoides, a gente tem a zeaxantina. Zeaxantina é um carotenoide que não tem atividade de vitamina A. Quando a gente fala de beta-caroteno, o beta-caroteno ele consegue ser transformado dentro do nosso corpo em vitamina A. E aí vai participar dos processos importantes de transporte de hormônios, de acuidade visual, né? A vitamina A está muito relacionada à pele e aos olhos. Então, isso é o papel da vitamina A, que se transforma em retinol, porque a vitamina A é o retinol, que a gente também consegue comer através de alimentos gordurosos de origem animal. O leite integral tem retinol, né? Os óleos de fígado de bacalhau, por exemplo, também tem alta concentração de vitamina A. A gema do ovo também tem, né? Mas a alimentação vegetal, ela nos dá o carotenoide que vai se transformar no nosso corpo em retinol. Só que não tem só o beta-caroteno que tem uma grande capacidade de se transformar em retinol. A gente tem, então, a luteína, a zeaxantina. A luteína é a do tomate, né? Do molho do tomate, a do tomate, na melancia, que é aquele pigmento vermelho.
ali a gente encontra bastante luteína. Licopeno, perdão. E aí a gente vai ter a luteína, a zeaxantina, criptoxantina, muitos. Tipo, estou xingando todo mundo. A gente pode escolher o nome do próximo gato, do próximo cachorro, vai ser criptoxantina. São nomes Meu Deus. diferentes, né? São nomes diferentes. E fora esses, aí a gente vai entrar num outro cenário, né? Que existem nos chás, nos vegetais, por exemplo, na cebola, no alho. São todos chamados de fitoquímicos, porque eles não têm atividade nutricional, mas vão trazer benefícios, né? E essa época de junho é isso, gente. Tem que aproveitar abóboras, mandioca, milho. Milho é um outro querido dessa família, que o fubá do milho é excelente. Aquela cor laranja, ela não é à toa. Tem ali uma quantidade grande de fitoquímico. E isso traz um balanceamento dessa inflamação dentro da esclerose múltipla. E isso é maravilhoso, porque se eu abro mão de comer, por exemplo, uma polenta e como um macarrão comum, né? Ambos fornecem energia, mas um vai fornecer energia com uma qualidade de substâncias ali presentes muito superior do que o macarrão simples, o macarrão que é ali feito só com a farinha de trigo refinada, né? Então começa a fazer sentido a gente aproveitar essa época do ano e incluir aí umas receitas, fazer algumas coisas diferentes, ou então comprar, né? Porque hoje em dia também a gente não precisa ir para a beira do fogão, né, Dani? A gente também pode... É muito fácil. Não é? Pode pedir aí um delivery que a gente tem. Aqui, felizmente, a gente tem aí várias opções, vários restaurantes que fazem esse tipo de preparação, de alimentação mais saudável. Isabela, vê se eu tô certa. Eu tive uma ideia agora. Fazer cuscuz. Porque tem o milho, fazer um cuscuz com flocão, por exemplo. E vai ter a sardinha. Então vai ser ótimo para esclerose. Tô certo ou não? Nossa, maravilha! Maravilha! Porque aí, além de a gente colocar, olha só, esse cuscuz pode ser super enriquecido. Além de colocar sardinha ou atum, a gente pode colocar ervilha, né? Pode colocar o milho também. A gente pode fazer um tempero à base de tomate. Então a gente começa a enriquecer o cuscuz nosso, paulista, né? Se a gente também estiver lá no Nordeste falando com o pessoal do Nordeste, fala, isso não é cuscuz. O A nosso minha mãe paulista. faz assim. E ela põe ovo também. Uma delícia. Isso, Dani, olha que coisa mais maravilhosa, né? E ainda a gente pode deixar isso mais especial colocando cúrcuma. Cúrcuma é um tempero, a gente pode comprar raiz, né, propriamente, mas a gente também pode comprar já pronto na forma de pó, né? A cúrcuma tem uma cor bem alaranjada, um sabor típico da cúrcuma, e essa cúrcuma também, vários trabalhos, várias evidências do quanto ela tem essa atividade anti-inflamatória e poderosa dentro desse contexto que a gente está falando. Então, A cúrcuma é a mesma coisa com açafrão ou não? isso, açafrão da terra, isso mesmo. É ele mesmo. Delícia. Né? Então a gente pode utilizar isso de uma forma planejada, né? E isso trazer benefício. Se isso começa a fazer parte da rotina, com certeza isso traz benefício concreto, né? Em todos os aspectos. Tem alguém aqui batendo na minha porta, gente. Tem. Eu tô ouvindo unhas no chão fazendo que. Ó, vou ter que abrir aqui, ó, para o nosso convidado. Ah, tá. Vocês viram?
Ele não é lindo? Que é a minha gata, também. É que Aqui, agora ela ó. tá com o pai dela, mas senão ela fica aqui na porta. Miu, miu. Né? Oi, tá. Fala, não tô ouvindo ninguém. É verdade. Se tá de fone, ele não ouve. É. Mas, mas fala que você Ô, estava ô, ô, comentando aí da Bela, Mia. deixa eu perguntar Ah, só tá. uma coisa para você. Existem alimentos que a gente come à noite, por exemplo, que pode atrapalhar nosso sono? Para dormir, a minha dúvida é essa, e também alimentos que irritam a nossa bexiga. Porque você sabe que com a esclerose a gente tem essa bexiga irritada, né? Que a gente tem um- uma urgência urinária e até perda urinária. E comigo acontece muito à noite, dependendo do que eu janto, do que eu como, eu acordo 4 vezes por noite, né? Se não é uma vez. Quando eu acordo uma vez na noite, tá ótimo. Mas se não, é horrível. E existe isso mesmo, porque eu percebo assim, às vezes é açúcar que eu como à noite aí, dá ruim. Café nem pensar, né? Mas assim, fruta cítrica, laranja, mexerica, se eu chupo depois da janta, acontece isso. É isso mesmo? Acontece, mexe com essa parte do nosso organismo? Dani, você sabe que é tão interessante esse tipo de pergunta que você fez, porque assim, o principal é o tempo que você leva para terminar a refeição e deitar. Então, Tá, você pode até ter feito uma alimentação mais adequada, mas se você comer uma quantidade um pouco maior, vamos colocar aqui um exemplo prático, tá? Você comeu às 9h30 da noite arroz integral, feijão ou lentilha, fez uma refeição normal, filé de frango, tá. uma salada. Comeu isso, tomou ali um copo de suco. Tomou, comeu isso, 10h15 você deitou, você pode você tem um risco de você ter uma noite ruim, porque a digestão, ela recruta um trabalho muito grande do sistema nervoso. Então, para o estômago fazer o processo digestivo, ele deixa o cérebro em alerta. Tá. E isso faz com que nem a digestão seja boa e nem o sono seja bom, porque um fica estimulando Atrapalhando. o outro e atrapalhando o outro, né? Então, o primeiro Entendi. ponto é entender que o ideal é a gente deitar para dormir 2 horas depois da última refeição. Ah, não, mas Tá. com criança não é assim. Criança tem uma outra digestão, mas mesmo os bebês, a gente vai orientando as mães que não pode ser assim, passou de 6, 8 meses, a criança idealmente já não deve acordar de noite para mamar, entende? Então, assim, Uhum. o nosso corpo, ele precisa descansar. Descansar também significa não ter trabalho, com a digestão. E aí vem alguns alimentos que são um pouquinho mais é, estimulantes, vamos dizer assim, né? Então, o açúcar, e não só o açúcar, mas qualquer outro alimento que tenha muita energia rápida, e isso é o caso, por exemplo, das frutas. Então, às Uhum. vezes a gente come uma quantidade um pouco maior de fruta, seja mamão, seja Uhum. banana, seja abacaxi, né? E aí entra cítricas ou não. Essas frutas, Uhum. elas têm uma quantidade grande de frutose e essa frutose é uma energia. Então, a energia ela também chega no corpo e fica estimulando que você tenha ali uma atividade, mas você não vai ter essa atividade, você vai deitar e dormir. Então, veja, Uhum. a gente tem vários mecanismos que fazem com que a alimentação antes de deitar ela possa prejudicar. Também tem essas questões relacionadas à própria fermentação intestinal. Às vezes, aquele alimento específico, né, e aí engloba também doce, né, mas isso também engloba o excesso de proteína. Então, falar, comer carboidrato para dormir é melhor porque induz o sono.
de certa forma, um equilíbrio na alimentação e fazer uma alimentação menor à noite faz mais sentido para a gente dormir. Você falou do café. Tem gente que toma café É. e dorme que nem E criança. dorme. É. E vai. Verdade. Então também isso é Verdade. bem pessoal, bem particular. É claro que uma pessoa que já sofre de um sono mais leve, a gente pede para evitar café. Né? Mesmo que ela fale, não, mas Sim. eu fico bem com café e tal. Mas se o sono já é mais sensível, melhor tirar. É melhor optar Uhum. por um chá de camomila, cedreira, um chá de Não vai, hortelã. gente, não vai tomar chamate, porque ele também vai te acordar, hein? Pois É. é, chá mate, chá verde são chás que são bastante estimulantes. Os chás Uhum. por si só, quer dizer, a bebida, a infusão quente, ela por si só já é tranquilizante e calmante, né? A bebida aquecida. Então, na hora que a gente adiciona a melissa, né, a camomila, a gente tem aí as substâncias que são mais tranquilizantes e que aí acomodam melhor o sono noturno. Então, excesso de carne é ruim, excesso de doce é ruim, alimentos muito fibrosos também é ruim. Amendoim, por exemplo, é uma castanha, mas não é o ideal comer à noite. Então, a gente começa a ver que não é só um ou outro, né? De uma maneira Uhum. geral, os alimentos que exigem mais do estômago vão dificultar o sono, né? Então Uhum. é por aí. O sono, ele precisa de uma série de hormônios circulantes que acontecem esse horário que, por exemplo, a gente já tem, né? Que é o anoitecer. Então a gente passa a produzir mais melatonina para te induzir o sono. E a serotonina também ela é muito importante nesse processo. E a serotonina, ela é produzida a partir de triptofano. O triptofano é um aminoácido que está no leite, né? Então, muitas Uhum. vezes, tomar um mingau, né, de maisena Leite ou de quente. aveia. Oi? Por isso que Leite. a mãe da gente fala assim, para Toma leite dormir, quente pra toma um dormir. leitinho. É. Às Toma um vezes leite quente. um leite morninho, quentinho. Às vezes isso vai te trazer um benefício se você não tem nenhuma intolerância à lactose. Aí as pessoas que têm mais É. sensibilidade precisam usar o leite sem lactose, porque senão vai Uhum. acordar de noite com cólica, vai ter cólica, vai Pior. ter É. É. desconforto igual, né? Mas isso vai trazer uma potencialização na produção de serotonina que vai ajudar aí nessa condução do sono, né? Uhum. E isso tudo tem que estar alinhado, né? Alinhado, eu digo assim, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem cada vez mais saído dessa questão do nutriente, o triptofano, eu vou tomar o leite por causa do triptofano, e ir para uma questão mais macro, que é o conjunto da obra. Né? O que que eu vou comer ao Uhum. longo do dia que vai me trazer um benefício global? Porque também não adianta nada. Eu comi costela dobradinha, feijoada na hora do almoço e vou querer dormir bem porque eu tomei um copo de leite. Às vezes também não funciona, porque a nossa digestão, ela tem uma lentificação com alimentos gordurosos. Então, a feijoada do almoço nem sempre foi totalmente digerido, ok, mas absorvido. O intestino ainda está absorvendo aquelas substâncias que foram Uhum. ingeridas, né? E isso tudo, quando chega no sangue, também atrapalha o ritmo do sistema nervoso. Então, precisa Uhum. pensar num todo, sabe? A gente precisa ter esse cuidado de deixar as coisas de uma forma mais equilibrada. E também não tem problema nenhum, uma vez ou outra, sair da linha, porque faz parte do dia a dia. E o que a gente precisa é ter o controle de falar, olha, agora eu não quero mais. Então vai comer uma pizza, vai comer a feijoada, vai comer o bolo, Sim. vai comer. Então é legal fazer esse exercício, né? Então, agora eu estou satisfeito, não preciso comer mais. E interromper, né? Não ter que ficar ali buscando até o final da porção que a gente foi servido. Tá tocando o celular de alguém aí. Ai, não, aqui não é.
O que eu estou falando assim do sono e especificamente dessa questão urinária à noite é porque Uhum. eu fazendo um desmame do Rivotril, né? Do clonazepam. Eu tomei durante muito tempo esse medicamento. E agora eu estou conseguindo só com 7 gotinhas. Mas eu estou num deslame, que é lento isso, né? Porque eu já tentei outras vezes fazer um desmame e eu tive crise de ansiedade, né? Mas agora eu tô indo devagar. E aí eu percebo que meu sono tá mais leve e tal, e essas coisas me acabam me prejudicando. O café eu já percebi. Se eu tomar até 6 horas, ok. Depois das 6, não. Melhor Não. não. Ele me atrapalha. Ele me atrapalha. E fruta cítrica, depois da janta também não dá, porque me atrapalha. Aí é a parte urinária, que ela vai Sim, mas reclamar é e eu vou isso ter que acordar mesmo. de noite para ir no banheiro, né? Então, É isso assim, mesmo, depois que Dani. eu Os alimentos comecei a cítricos. fazer, mexe muito, né? E você estava falando dessa questão de fibra para o intestino funcionar melhor. A gente, né, essas medicações que a gente toma para esclerose, acho que a maioria, elas ressecam muito o intestino, né? Eu tenho muito problema com isso, com o intestino ressecado. Eu sempre tive, desde criança, é uma característica minha já, só que a medicação acentua isso, acentua. E aí também é difícil, porque a gente tem que se policiar, comer mais fibra e tal. E tem a questão da água também. Eu vou confessar E para toma você, mais água, isso que eu ia falar. se é um dia que eu saio de casa, eu não tomo água, tomo pouca água, principalmente num lugar que eu não tenho banheiro perto, que essa questão de xixi é complicada. Quando a gente vai para algum lugar que não tem um banheiro perto e a gente não pode se socorrer rapidamente, é difícil. Eu não costumo beber muita água. Até estava comentando outro dia com a Risa, que eu fiquei um dia a tarde inteira sem beber água, de noite eu estava morrendo de dor de cabeça. Mas por causa disso, eu saí a tarde inteira e não bebi água, fiquei ruim. Que interessante, né, Dani? E quando a gente pensa em evacuação, em trânsito intestinal, a gente tem várias possibilidades. A gente poderia, assim, até depois fazer uma live mais para a gente falar sobre isso mesmo, porque, assim, Legal. o intestino, ele depende de vários fatores para funcionar. Então, restringir só a fibra e a água é o grosso, sabe? É assim, é aquilo que a gente fala que é o trivial, mas existem várias Bah. outras situações que impactam muito no funcionamento do intestino. Então, é Uhum. nível de mastigação, nível de estresse, né? Durante a refeição, você está sentado, isso facilita muito o trânsito digestivo. Então, o estresse emocional também é um fator que vai acabar interferindo de forma muito importante. A própria formação dessas bactérias, porque grande parte das fezes nada mais é do que bactérias mortas, cascas de bactérias que são ali eliminadas. A massa fecal, ela não é só um resíduo alimentar, tem também essa Uhum. família que vai sendo. As bactérias se multiplicam e elas têm o tempo de vida delas e são eliminadas junto com as fezes. Então, as fezes mais macias, elas precisam ter uma quantidade maior dessas bactérias, dessas cascas de bactérias, porque elas já não estão mais ali tão ativas. E tudo isso vai depender de uma série de fatores. Hoje em dia a gente já tem produtos prontos, suplementos, para a gente refazer essa flora intestinal e essa flora intestinal funcionar de uma forma mais regular, né? E a gente tem os alimentos mesmo, que vão conduzir para que as bactérias certas se desenvolvam, né? A gente tem mais célula bacteriana no nosso corpo do que célula humana, né? Então, assim, Uhum. a gente é a casa de uma quantidade imensa de bactérias e de
qualidades de tipos diferentes, de espécies, de famílias diferentes de bactérias. E algumas são super legais, são muito favoráveis. Elas, inclusive, atuam no sistema nervoso central também, porque elas fermentam. E voltamos a falar dos tubérculos, né? Porque quando a gente come cará, um inhame, uma batata doce, a própria batata comum, a abóbora, que não é um tubérculo, mas está aí nessa família, a gente dá um alimento que a bactéria gosta muito de comer. E a gente, desse processo de consumo, vem a fermentação bacteriana. E elas produzem uns ácidos graxos, um tipo de gordura, que é capaz de entrar pelo intestino, ir para a corrente sanguínea e modular situações dentro do nosso sistema nervoso central. Então, são coisas que vão se acoplando no nosso corpo, né? E também, como elas se multiplicam, como tem o alimento ótimo para elas se multiplicam, as fezes começam a ser mais macias, de mais fácil eliminação. Então, também não é só pensar que a gente precisa comer o farelo de trigo, que é a fibra insolúvel, a casca dos vegetais. Claro, isso é ótimo. Isso é ótimo, maravilhoso. Vai comer uma maçã, come com a casca. Vai comer uma pera, come com a casca. Enfim, tudo que a gente puder utilizar com a casca, ótimo. Mas a polpa e esses tubérculos vão ter essas fibras que vão ajudar demais. E isso favorece o intestino funcionar, né? Então, eu te convido para você experimentar aí uma semana e incluir esses tubérculos para você fazer um teste e ver como que você vai reagir. O intestino precisa de 3 dias. Não adianta comer um dia e achar que amanhã já vai ter efeito. Geralmente, a gente vai precisar desse tempo aí de 72 horas para que a gente perceba um efeito mais adequado, mais favorável. Mas fica aí um convite para você experimentar isso. Pelo menos uma semana faça. Em uma das refeições, consumir um tubérculo, né? A batata seria a última opção. O melhor mesmo seria que a gente comesse, então, ou a mandioca, ou o inhame, ou o cará, ou a batata doce, ou a abóbora, que aí entra nessa, não é um tubérculo, mas entra, que também ajuda muito o funcionamento do intestino, né? E sem a exigência de uma quantidade grande de água, porque se a gente come mais fibra mesmo insolúvel, que é a fibra do farelo, se você não beber água, o efeito é dramático. É muito... tipo Falando bem claramente, cocô fica duro. É ruim, é ruim. Aí não dá. Aí não dá. E aí tem que fazer uma força desgraçada. Eu sei bem que é isso. Essa questão é bem delicada, assim. Eu falo que isso me persegue, porque desde criança eu sempre fui assim. Tanto que minha mãe puxou tanto mamão, que mamão é uma fruta que não me atrai. Não que eu não como. Se tiver alguma coisa que tem mamão, eu como. Mas se falar pra mim, pega o mamão, não pego. Eu olho pra cara dele, não vou com a cara dele. Sabe que a minha fisioterapeuta, Vanessa, que está assistindo, boa noite, também tem esse problema? Não gosta Ela do mamão. não consegue, mamão tá fora. Mas tem manga, temos a pera, temos a ameixa, adoro. melão. São todos muito ricos. E mesmo as frutas, que nem a maçã, que é uma fruta temida por quem tem a tendência de ter o intestino preso. Se a gente come com a casca, a gente já neutraliza bastante esse efeito, né? Então, precisa usar a casca da fruta também, né? E outra coisa, gente, quem toma Tecfidera, maçã, é ótimo. Evita muito, porque o comprimido é bem chatinho tomar, porque ele dá muita azia, dá muita queimação.
E eu já percebi que comendo maçã alivia muito. Olha que dica ótima. É, Agora isso é Eu precisa como, comer, eu precisa como comer maçã com a casca. isso. também. Eu também. Maravilha. E aí Maçã só com tomo a um casca. copinho de leite sem lactose. Maravilha. Zero lactose. Então, quem toma Tecfidera, fica a dica. Maçã e leite sem lactose. É, a questão da lactose é mesmo para quem vai ter uma intolerância, porque é um Sim. leite que costuma ser um pouco mais caro É, e, e não necessariamente precisa ser usado. O ideal para quem tem esclerose múltipla é usar o leite desnatado ou semidesnatado, porque justamente essa gordura animal que está no leite é uma gordura que estimula a inflamação, né? E a gente está falando do intestino, né? As próprias Uhum. bactérias que gostam de usar a proteína de animal, proteína do leite, proteína da carne, elas também são mais inflamatórias. Os produtos que elas. O resultado da fermentação dessas bactérias também é inflamatória. Bom, o nosso intestino é um mundo à parte, né? Acontece coisas lá que a gente milhares de coisas acontecendo, reações e produção de substâncias, e é uma grande batalha, porque existem ali as bactérias que querem manter um equilíbrio dentro do nosso organismo, mas tem outras que a gente mesmo que alimenta elas com alimentos que não são ideais, que aí elas ficam trazendo malefícios. Então, também dentro desse contexto, quanto menos a gente conseguir usar de gordura de origem animal, melhor, né? Mas se a pessoa ela tem algum tipo de intolerância à lactose, é mesmo ideal que use sem lactose, né? O desconforto ele é muito grande. É. né? Porque em outros lugares, Isabela, eu já vi falando que a lactose é inflamatória. Então, se você puder não usar leite em nada, usar tudo à base, tudo sem lactose, é melhor. A gente sabe que é caro, é muito caro, mas não é, não estou certa, não sei. A É, lactose é inflamatória? então, na verdade, existem linhas, né? Existem várias linhas que colocam que o leite não deve ser mais usado por adultos, porque nós somos os únicos mamíferos que mamam e nunca desmamam. É, Por outro lado, o leite com menos gordura e com lactose, ele é um produto extremamente nutritivo, fontes de vitaminas do complexo B, proteínas de alto valor biológico e um ingrediente muito importante para reconstruir o que está faltando aí no seu sorriso, que é o cálcio. Cálcio. Então, assim, os dentes dependem de cálcio, os ossos dependem de cálcio. Então a gente fica muito preocupado com como que a gente vai repor, porque não é tão simples assim. Vou dar um exemplo que também não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas gestantes, por exemplo. O feto, a natureza ela vai priorizar os descendentes. A mãe que se lasque, entendeu? É o que tá, é o novo que vai ser priorizado. Então o feto ele precisa ser formado. De onde vai tirar o cálcio para fazer os ossos do feto? É do dente da mãe, é do fêmur da mãe, é da coluna da mãe. Então, não é incomum que a gestante, quando ela não come cálcio suficiente na dieta, o feto, o bebezinho nasce incrivelmente lindo, gorducho, bonitinho. E a mãe sofrer de fratura logo depois que o neném nasce, por qualquer bobagem, né? Ou mesmo ter uma osteopenia, osteoporose, porque ela fica espoliada. A mãe vai ter que se virar nos 30. Então, para repor esse cálcio, lógico que é uma situação bem específica, a gestação, mas a gente precisa imaginar que a gente tem que repor esse cálcio de alguma maneira,
E se a gente tirar a gordura, o leite já vai ficar bem menos inflamatório. Agora, é claro, a gente tem aí. Hoje também a gente estava conversando sobre dietas baseadas em plantas, e o vegetarianismo é uma dessas modalidades, né? Então, cada vez mais a gente entende que a dieta que não tem alimento de origem animal é uma dieta extremamente competente, é uma dieta que pode prevenir doença e trazer saúde, promover saúde, mas precisa ser algo muito bem planejado, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente simplesmente deixa de tomar o leite e cadê as outras fontes? Então, a gente tem que ficar atento para não perder o foco, né? De que às vezes isso pode trazer um malefício. Também a médio prazo, de imediato não vai acontecer nada, mas a médio prazo, nós ainda mulheres, depois que passamos pela menopausa, o cálcio é ingrediente fundamental. O seu Fundamental. sorriso não me faz mentir, não é verdade? Ai, beleza. É verdade. Eu vou sorrir para provar que realmente cálcio é fundamental. Você sabe que antigamente, quando não tinha um pré-natal, as mulheres não tinham uma dieta também tão nutritiva como nós temos a oportunidade de ter pelo acesso aos alimentos, né? Temos geladeira, temos supermercado, não era assim há Sim. 50 anos atrás, né? Até mais tempo não era assim. E aí falavam, né? Cada filho que eu tenho é um dente que cai. Então a mulher contava lá, tem menos 4 dentes, eram menos 4 filhos, eram os 4 filhos, né? Cada Ah, gestação ela perdia um dente. Então são cenas assim que a gente precisa evitar, porque isso a gente já superou. Agora a gente tem que caminhar para frente, né? Usando aí os alimentos de uma forma mais adequada. E você sabe, Bela, a medicação que eu tomo, que é o Rebif, que é o beta-interferona, ele também mexe com essa questão do cálcio no corpo. Meu neuro falou para mim. Porque depois que eu passei a fazer o tratamento da esclerose, eu perdi 2 dentes nossa, e, e teve mais 2 que eu fiz uma coroa, uma restauração completa. E eu perdi porque ele quebrou. Simplesmente ele quebrou. Quebrou toda a Sim, coroa do dente. sim, Eu só então, fiquei com a raiz. Então você é o tipo de pessoa que não pode ficar sem tomar leite. Ah, mas o leite eu ouvi falar, e tarará. Não, A eu gente tem que tomo. priorizar, né? Então, assim, realmente os níveis de vitamina D precisam estar bem dentro da normalidade, porque o cálcio, para ele entrar, para ele ser fixado, né? Para a gente ter a restauração, a renovação dos tecidos ósseos e manter a saúde do dente, a gente precisa também de vitamina D. Então, É. manter os níveis normais de vitamina D e o cálcio, a sua ingesta de cálcio vai ser de no mínimo 1.200 miligramas por dia. Isso a gente vai conseguir, se for pensar só em leite, sem ser um leite fortificado, que a gente tem hoje marcas de leite em pó que são adicionadas de cálcio. Então aí cada copo tem Sim. 500 miligramas de cálcio. Mas o leite normal, o leite comum, ele vai ter 200 miligramas de cálcio. Então imagine que se você costuma comprar um leite normal, o leite da caixinha, você vai precisar tomar 6 copos de leite por dia É. para você ter esse cálcio. Ah, mas tem outras fontes? Existem. Então, a gente tem no reino vegetal a couve, por exemplo, o espinafre, eles têm cálcio. Mas veja, a gente tem que comer todo dia. Ia ser ótimo pro seu Todo intestino dia. também. Mas Sim. assim, tem que ser regular, porque o cálcio não pode brincar, tem que tomar. E aí, É. dependendo de como for, tem que suplementar. Né? A depender É. da situação, não. Vamos realmente lançar mão de um suplemento de cálcio para que não haja mais nenhum tipo de problema nos dentes, né? É. Mas isso que você falou da vitamina D foi o que ele me alertou também. Por quê? Minha vitamina D estava menor que a de um recém-nascido. Olha, nossa. Que eu tenho essa cor, né, bem branquinha. morena, já, né?
que tem muita melanina, né? Então não retém muita vitamina D tomando em exposição ao sol, né? Então eu faço uma suplementação com a vitamina D de gotinhas, né? Mas só Uhum. por conta disso, porque eu acabava não retendo cálcio por conta disso. Porque eu bebo leite, eu nunca abri mão de beber leite, eu como queijo branco, essas verduras escuras todas eu como bastante. Mas é o que você falou, a gente tem que ter bastante equilíbrio, né? E não é todo dia que você vai comer uma couve ou um espinafre. Não é, isso é Não. verdade. O leite é todo dia que eu tomo, mas couve e espinafre não. Mas essa questão da vitamina D é bastante importante, porque eu perdi os dentes enquanto a vitamina D lá embaixo. E isso é o rebife que faz isso comigo. E também é na questão da, do, da questão do ferro, da ferratina. Ela abaixa muito minha Também ferratina. abaixou. Muito, 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 muito. Tanto que eu era vegetariana. Vegetariana, depois eu não comia carne vermelha. E o neurologista brigou comigo, falou: não, você tem que voltar a comer carne vermelha. Porque a sua ferratina está muito baixa e você precisa comer carne vermelha para segurar mais. Porque também abaixa demais. A medicação faz isso. Como é importante o Ela acelera. monitoramento, né? O monitoramento, ele É, é fundamental. A gente tem que fazer os sim, exames, tem que fazer o acompanhamento, porque as alterações, elas aparecem e a gente precisa fazer intervenção. A gente só vai conseguir fazer a sim. boa intervenção tendo essa visualização do monitoramento, né? E Sim. precisa, Dani, não tem jeito, né? A gente precisa sim usar o alimento de forma terapêutica. Então, a gente também sabe, né? O vegetarianismo é algo extremamente saudável. Porém, se estamos diante de uma anemia importante ou uma perda de ferro importante, ok, você pode até ficar para o resto da vida tomando suplementação, mas entende? É Não é isso, não é isso, não. mais um É comprimido, mais mais. uma. Então, às vezes não É, vale a pena se a gente entender que aquilo está vindo para o nosso bem, né? Essa É, rotina ser modificada é. precisa Aí ser considerada. a gente falar mais uma medicação. Medicação a gente sabe que ela sintetiza no estômago, na maioria das vezes no fígado, né? E essa questão do rebife é no fígado, né? Tanto que é de 3 em 3 meses você tem que fazer o exame de sangue para acompanhar isso, se você não tem nenhuma alteração hepática, porque ele é muito invasivo, ele é muito severo, né, nessas questões. E comigo pegou essas duas coisas, tanto a vitamina D quanto da ferratina. A ferratina, ele falou assim, a ferratina já é a sua reserva de ferro. Se ela já tá ruim, não dá para segurar. Tem que repor. Aí eu voltei a comer carne, que eu tinha parado desde os 14 anos. Eu voltei, mas eu sou daquelas assim, ok, tem carne na janta, 2 pedaços, tá bom. Tem um bife, é um bife, e tá bom. Eu não sou daquela que fica comendo muito, não, mas eu tô fazendo isso para manter o equilíbrio, né? Como você colocou. É equilíbrio. E não é coisa de você comer um dia. Você vai incorporando na sua dieta para tentar equilibrar, né? E os níveis voltaram a um patamar melhor? Melhoraram, né? E outra coisa que que, peraí, Dani. sonho, Começa de novo, eu tô Dani. falando que a medicação Rebife mexeu muito com os meus hormônios. O meu ciclo menstrual ficou todo mexido, todo mexido. Tanto que assim, eu coloquei um DIU, né? E aí o DIU saiu com 4 anos que eu tava com o DIU, aí por isso que eu tenho minha filha. E agora
porque tomar anticoncepcional não estava segurando. O ciclo ele não conseguia, não estava funcionando corretamente. Então, ele mexeu muito com os meus hormônios. E aí, por conta disso, também a minha menstruação ficou maluca. Fiquei menstruando como uma adolescente. E aí ficou muito aquelas coisas de adolescente que tá iniciando o ciclo, que vem bastante. E aí eu fiquei assim. Tanto que a ginecologista, a princípio, pensou que eu já estava entrando na menopausa, mas não foi o caso. E aí agora que eu consegui, depois que minha filha nasceu, eu fiquei um tempão tentando. Agora eu consegui regularizar essa questão dos níveis hormonais da menstruação. E agora regularizou todas essas coisas de vitamina D, de ferratina, porque antes estava uma bagunça. Estava uma bagunça. Que bom, É, que ser maravilha. vegetariano tem as coisas ruins também. Também. Numa situação como essa, por exemplo, que é uma medicação e tem aí uma irregularidade no ciclo menstrual, então tem uma perda muito grande de ferro, não é possível a gente pensar que o vegetarianismo vai conseguir sustentar, porque ele vai naturalmente ter um consumo menor. Mas em situações normais, assim, tendo um ciclo menstrual Sim. ok, balanceado, regular, os benefícios eles acontecem, né? Mas assim, Sim. mais uma vez, como é importante o monitoramento. A gente precisa estar fazendo esse monitoramento dos níveis de vitamina D, de ferro, né? A gente precisa estar acompanhando tudo isso de perto, sódio, potássio, as enzimas do fígado, as enzimas que estão relacionadas aí à capacidade do fígado de metabolizar essas substâncias, os parâmetros renais também, para a gente conseguir atuar de forma individualizada, porque senão a gente fica no geral, né? Todo mundo é a mesma Sim. necessidade, todo mundo a mesma coisa, e não é assim. Cada corpo vai responder de uma maneira à medicação e à dieta, né? E Dani, é Sim. isso, não precisa se empanturrar de carne. As porções de 80 gramas, que é uma porção pequena, é uma porção suficiente para você repor esse ferro, né? E continuar usando o ferro de origem vegetal. Então, você vai ter ferro no feijão, vai ter ferro nos vegetais verdes. Então, utilizar um alimento que tenha Verde vitamina escuro, C, né? o verde Verde escuro, escuro, né? os Verde verdes escuro. escuros. Mas, por exemplo, você falou que os alimentos cítricos, você tem sentido um desconforto urinário. Mas a vitamina C ela é ótima para potencializar a absorção do ferro vegetal. Mas, por Mas eu exemplo, o não consigo caju largar não é isso. Adoro. cítrico. Você adora. Mas um dia que você sentir que não está muito legal, você pode usar, por exemplo, o caju, né? Então, tomar uma dose pequena de suco de caju perto da refeição Sim, é vai ótimo. ajudar a metabolizar melhor, né? Absorver melhor esse ferro. A própria goiaba, ela tem também um potencial mais obstipante, mas a goiaba é riquíssima em vitamina C, riquíssima. Então também vale a pena ali comer meia goiaba, não precisa ser a goiaba inteira, né? Sim. Isso vai ajudando a absorver, utilizar melhor o ferro de origem vegetal. E é isso, né? Em último caso, a gente também vai ter que suplementar, mas conseguir segurar pela Sim, dieta, sim. isso é ótimo. É. É. A minha irmã já tem todos os níveis normais, né, I? Tenho. Olha Inclusive, lá. amanhã eu vou estar fazendo exame de sangue para verificar se continua tudo normal. Que bom. Vamos torcer para que Que sim, bom. né? Que esteja tudo dentro da Sim, normalidade. E realmente a gente possa incluir. Eu acho que assim a mensagem de hoje era essa, né? A gente aproveitar a safra e utilizar esses alimentos, esses tubérculos, que, por incrível que pareça, são alimentos nossos aqui do Brasil, São Paulo, a gente tem isso aqui na nossa região, mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas comerem menos. E a gente está deixando de lado alimentos muito ricos.
alimentos nobres que podem favorecer muito a saúde intestinal e neurológica, porque o intestino e o cérebro conversam de forma muito especial. Então, toda vez que a gente, que nem você falou, né, Dani, você começou a ter um pouco de dor de cabeça quando estava se sentindo um pouco desidratada, não bebeu tanta água, mas também a gente vê que o cérebro, ele também reage frente ao intestino, que está funcionando bem, que está tendo ali uma alimentação adequada. Então, a chance da gente ter desconforto, né, de dor de cabeça e coisas desse tipo, também reduzem bastante. Reduz. Verdade, verdade. É tudo equilíbrio, né, Isa? Porque a gente luta para conter a esclerose, para ela ficar quietinha, para ela ficar em remissão. Mas a gente também tem que equilibrar o organismo, porque a minha medicação é excelente para esclerose, porque eu estou sem surto, estou numa fase de remissão ótima, mas tem todas essas questões que eu tive que ir trabalhando e que não foram fáceis de serem estabilizadas. É. Mas você é Então é ótima, isso aí. Dani, super disciplinada, e isso é maravilhoso. Continue. Eu tenho É. falado muito para minha irmã sobre o papel de vocês duas dentro desse trabalho lindo que é toda semana estarem se reunindo, falando sobre a esclerose múltipla e falando sobre as novas fronteiras, né? Para Falar quem não sabe, ela é minha irmã, hein? Não é a Dani, não. E Irmã da Isa. isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso reverbera, né? Isso incentiva, isso traz assim um ânimo para familiares e pacientes da esclerose múltipla. Então, a gente percebe que os limites, eles estão aonde a gente quer colocá-los. E vocês ampliam isso, Verdade. vocês alargam esses limites. A gente percebe que a gente pode ir além quando a gente escuta a conversa de vocês, vocês têm aí os convidados, estou super feliz de estar hoje aqui, mas isso é importante, né? Mostrar que a gente não precisa ficar aí preso a uma sentença, a gente pode ir além, né? Então é muito lindo ver vocês duas aí fazendo esse trabalho. Parabéns. Ai, Obrigada, minha irmã. Bela. Obrigada, muito obrigada. Gente, já tá na hora de dar tchau. É hora de Então, dar Obrigada, tchau. obrigada, Bela. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, um beijo, obrigada pela oportunidade e ótima noite. Obrigada a todo mundo que viu também. Gente, bom final de semana e até a semana que vem, hein? E eu prometo que eu vou cuidar do meu dente. Do seu dente. Vou dar falta dele. Cuida dele aí. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau.